uma dieta de 2.300 calorias, que a gente precisa atingir 2.300 calorias, onde 40% é carboidrato, 40% proteína e 20% lipídios, para a gente descobrir quantas gramas de carboidrato a gente vai ter, a gente precisa utilizar a seguinte fórmula: as calorias totais vezes o coeficiente de porcentagem dividido por 4. Calorias totais é o valor total da dieta que a gente tem que atingir. O coeficiente de porcentagem ele vai ser sempre 0, e a porcentagem de carboidrato, que nesse caso, 40%. Se aqui fosse 20, aí se fosse 20%, aí seria 0,20, certo? E para valores de 9 para baixo, aí tem que botar mais um 0,9, caso fosse 9% de carboidrato, ou 0,8 e assim por diante, tá? Mas como a gente tem 40%, então é 0,40, tá? Dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque a cada 1 grama de carboidrato, a gente tem 4 calorias. Então, fazendo essa substituição, aqui da fórmula, a gente vai ter a seguinte expressão: 2.300 vezes 0,40, porque é 40%, dividido por 4. 2.300 vezes 0,40. A gente tem 920. 920 dividido por 4 vai nos dar 230. 230 gramas de carboidrato a gente tem que ter na nossa tabela, na nossa dieta, para bater os 40%, tá? A proteína, para calcular a proteína, é a mesma coisa, mesma lógica, As calorias totais, o coeficiente de porcentagem ali, e dividido por 4, porque assim como no carboidrato, a cada 1 grama de proteína, a gente tem 4 calorias, tá? Então, vamos lá fazer a substituição. Aqui também é 0,40, porque nesse exercício, assim como no carboidrato, foi 40% de proteína. Como eu já disse, se fosse 20%, seria 0,20, por exemplo. A gente, nesse caso, vai ter o mesmo resultado do carboidrato, porque está usando a mesma porcentagem. Mas vamos fazer a conta aqui. 920 dividido por 4, 230 de proteína também, 230 gramas de proteína. Para o lipídios, a história muda um pouco. Continua sendo as calorias totais vezes o coeficiente de porcentagem, de lipídios, nesse caso, porém dividido por 9. Por que não mais dividido por 4, como no carboidrato e na proteína? Porque diferente dos dois, para os lipídios, a cada 1 grama de lipídio a gente tem 9 calorias. Então, vamos fazer a substituição. Zero vírgula 20 no coeficiente de porcentagem, porque é 20%. Deu 460. Dividido por 9. Deu esse valor aqui, ó. Deu várias casas após a vírgula. Eu, para fechar redondinho, vou pegar todos os valores aqui, mas não teria problema pegar só essas 2 casas decimais aqui. Só que aí, quando a gente for fazer a prova real ali, para ver se a gente acertou o exercício,
eu explico esse detalhe da diferencinha que iria dar, mas estaria certo também. Tá? Mas aqui eu vou pegar o valor total. Beleza. Aí tá aqui, ó, com isso 51,11 gramas de proteína, de lipídios a gente teria na nossa dieta para bater ali os 20%. Tá? Então, seria 230 gramas de carboidrato, 230 gramas de proteína e 51 gramas de lipídios. Essa seria a nossa distribuição. Para a gente fazer, isso já responderia os exercícios, tá? Mas para a gente tirar a prova real disso, ver se de fato a gente acertou esse exercício, a gente pode aplicar essas formulazinhas aqui para a prova real. Ó. A gente pega o resultado do carboidrato e multiplica por 4. O resultado foi 230. Então, a gente vai pegar 230 vezes 4. Vamos lá. 230 vezes 4, 920. A gente, para as proteínas, a mesma coisa. Pega o resultado da proteína e multiplica por 4. Que nesse caso vai dar o mesmo valor do carboidrato. Mas em outros casos poderia ser diferente. Beleza? Para os lipídios a mesma coisa. Vezes 9, porque para os lipídios é vezes 9, 460. Agora, o que a gente faz? A gente soma esses três valores aqui. A gente vai fazer a soma deles. Desses três valores aqui, ó. A gente faz a soma deles. Vamos lá. 920 mais 920 mais 460. Deu as 2.300 calorias que a gente tinha que bater. Ou seja, deu o total de calorias que a gente precisava, significa que a gente acertou o exercício. Que a nossa distribuição foi feita de forma correta aqui, certo? E sobre aquele detalhe que eu falei das duas casas decimais aqui, que eu poderia ter pego só duas casas decimais, quando a gente fosse fazer a prova real, olha o que aconteceria. Aqui deu daquela maneira, tinha dado 460, correto? Se eu multiplicar 51,11 vezes 9, não vai dar mais 460 exato, vai dar 459,99. Aí, a nossa soma total dos três itens aqui, olha quanto que vai bater. Vamos lá, 920 mais 920 mais 459,99 já não me dá as 2.300 calorias. Dá 2.299,99. Mas, de qualquer maneira, isso comprova que a gente acertou o exercício. Foi só a questão da casa decimal. Então, isso não é um problema, tá? Quando der essa diferença por causa de... essa diferença mínima por causa de casa decimal, não tem problema. Significa que a gente acertou.